Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês hoje novamente. Eu considero essa aula uma das aulas mais importantes para autoconhecimento, porque ela fala diretamente da nossa identidade, da maneira como nós nos comportamos diante das adversidades, dos acontecimentos, como nós nos comportamos com os nossos relacionamentos, porque muitas vezes nós pensamos que nos relacionar está ligado mais a uma questão amorosa, né, um relacionamento amoroso, e não. Nós nos relacionamos o tempo todo com todas as pessoas. Você saiu de casa, você vai encontrar um vizinho, você vai encontrar o porteiro, você vai encontrar um conhecido ou um desconhecido, seja lá o que for, e você vai se relacionar com essas pessoas. E nós não separamos o que somos. A gente até tenta. Às vezes a gente dá ali uma disfarçada, né, fecha a cara, ou então sorri quando queria fechar a cara, ou então dá uma resposta meio a meia, né, vamos dizer assim, não dá uma resposta inteira, porque aquela situação não vale a pena, mas nós somos a mesma pessoa em todos os lugares. Com algumas pessoas, a gente se abre mais, com outras pessoas, a gente se abre menos. Nós somos sempre as mesmas pessoas. Então, o que é importante aqui nessa aula hoje? Você entender aquilo que realmente é você e aquilo que você aprendeu a ser. E como sempre, para quem está assistindo a minha aula pela primeira vez, essas aulas são sempre muito reflexivas. Não é uma aula para você ouvir e pensar: "Ah, meu irmão é assim, meu marido é assim, minha esposa é assim". É uma aula para você pensar: "Eu sou assim, eu me coloco neste lugar, eu vou olhar para mim". Então são muitas reflexões para que você possa, de verdade, trazer para você este aprendizado. Não é só para você ouvir, entender e guardar na gavetinha de depois eu vejo. Se você continuar assistindo essa aula, é importante que você diga: eu vou abrir essa gaveta agora e vou tirar aí o que tem dentro e vou olhar. E se você abrir essa gaveta, tirar o que tem dentro e olhar e sentir que você precisa de um acompanhamento, aí você vai aqui na descrição desse vídeo e vai entender, compreender como que você pode ter um acompanhamento terapêutico comigo, tá? Tem todas as informações de contato. Faça isso se você precisar, porque tem situações que a gente consegue resolver sozinho e tem situações que a gente precisa de um acompanhamento, porque desperta em nós emoções que muitas vezes está ali guardada há tanto tempo e a gente não consegue lidar sozinho. Imagina assim, como se você estivesse fazendo uma tarefa difícil, uma limpeza, uma faxina, sei lá, algo novo, e você precisa de ajuda. Então, sempre é bom ter alguém para nos ajudar quando a tarefa está maior do que os nossos braços. Perfeito? Então vamos lá. Então hoje eu quero começar, claro, sempre com uma reflexão, mas com uma investigação. Se alguém perguntasse para você: como você é? Quem é você? Escolhe aí 3 características que você considera que é quem você é, que são suas. Pensa um pouquinho nessas 3 características. Ó o reloginho. Imagina um reloginho aqui. Como você se descreveria? De 3 formas. Pensou um pouco? Já tem a resposta? Maravilha. Vamos seguindo então. Como você é? Talvez
você tenha respondido: sou perfeccionista, sou preocupada, preocupado, sou controladora, controlador, sou independente, tenho dificuldade em confiar, sou aquela pessoa que resolve tudo. Eu penso demais antes de tomar uma decisão. Nas 3 características que você pensou, dentro delas, tem alguma dessas aqui? Pode ser que sim, né? Uma ou mais que uma. Mas uma coisa é comum para qualquer uma dessas características ou para aquelas que você pensou e eu não listei aqui. É o famoso eu sou assim. Todas as características que você pensou deve ter vindo antes, né? Eu sou, o eu sou sempre vem na frente. Provavelmente em algum momento da sua vida, você deve ter falado para alguém, quando alguém perguntou para você: "Ah, por que você fez isso? Por que você age sempre dessa maneira?" Você deve ter respondido: "Ah, eu faço isso porque eu sou assim." Mas a grande pergunta aqui nessa aula é: será? Será que você é realmente assim? Pensa aí por alguns segundos nas 3 características que você nomeou sobre quem você é. Será que você é realmente assim? E eu não estou pedindo para você duvidar de quem você é. A minha pergunta é um pouco mais profunda do que isso. Porque tem uma diferença muito grande entre ser e ter aprendido a ser. Quando repetimos uma forma de agir durante muitos anos, podemos esquecer que um dia ela teve uma história. Será que você já tinha parado para pensar que quem você diz, às vezes com muito orgulho, eu sou assim, pode ter sido aprendido e não realmente quem você é? Então agora fica essa pergunta: se ser é diferente de ter aprendido a ser, como eu aprendi a ser? O que me levou a aprender a ser quem eu sou? Então vamos lá entender como é que funciona esse processo de aprender a ser. Ninguém aprende no vácuo, né? Ninguém aprende no nada. Você, para aprender, você precisa se relacionar, você precisa de experiências. Então, quando a criança nasce, ela começa a ter experiências já dentro da família. Só que esta família, antes de ser família, ela também está inserida dentro de um contexto, que é a comunidade, que é o país, que é o lugar que ela vive, que é a cultura que ela vive. Uma pessoa que vive na cidade tem uma cultura completamente diferente de uma pessoa que vive no campo. Talvez na cidade tenha mais velocidade, no campo seja uma vida mais tranquila, mais devagar. Então já aprendemos se vamos levar uma vida mais tranquila ou ser pessoas com mais movimento, fazendo mais, por conta da cultura que estamos vivendo. E não só isso, claro, isso foi um exemplo básico, mas dentro de cultura tem tanta diferença entre as pessoas, entre o modo de ser. A gente pode pegar até pelos países mesmo. Aqui na América Latina somos de um jeito, na Europa outro. A gente percebe isso quando tem esse intercâmbio das relações. Mas tem outras coisas fundamentais que aprendemos dentro da nossa família que moldam muito quem nós somos. Como, por exemplo, o que acontece com as pessoas da minha família e comigo quando eu choro? Imagina a criança pequena, é um tipo de criança que chora muito, que exige muita atenção dos pais.
Como que esses pais lidam com esse choro da criança? O que acontece quando essa criança erra? O que acontece quando a criança diz: "Eu não quero assim, eu quero assado, eu não quero fazer desse jeito"? Quando ela discorda. O que acontece quando a criança precisa de alguém? O que acontece quando a criança decepciona alguém? Todas as reações desses adultos em relação a essa criança vai ensinando como que ela deve se comportar em relação ao outro. A criança ela não precisa formular uma teoria sobre a vida. Ela aprende a viver vivendo. E o que ela aprende, claro, vai moldar as relações, a maneira como ela se relaciona, as respostas que ela vai dar no ambiente que ela vive, as formas que ela vai encontrar para se adaptar. E ela não vai mudar todos os dias. A coisa mais difícil que tem é nós compreendermos, por isso que eu falei que essa aula é muito importante, porque ela fala de identidade, é nós compreendermos que aquilo que nós estamos reproduzindo não foi aprendido hoje, nem ontem, foi aprendido lá na nossa infância. E nós continuamos no ciclo de repetição e chegamos em quem nós somos hoje. Você consegue pensar aí neste momento tudo que você aprendeu na sua família que hoje pode ser um empecilho na sua vida? Porque aquilo que é bom, ótimo, maravilhoso. Se a nossa família teve valores, respeito, solidariedade, compaixão, tudo aquilo, esforço, né, diante da vida, mas esforço no bom sentido, claro. Uma pessoa que tem capacidades, uma pessoa proativa, uma pessoa que tem disciplina, se tudo isso foi aprendido na sua família, maravilha, a gente não precisa mudar o que é bom, não é mesmo? Mas e aquilo que limita quem nós somos? Nós precisamos trazer essa consciência. E isso é difícil, porque às vezes parece que faz parte da nossa personalidade. Então vamos entender um pouco mais aquilo que pode ter sido aprendido, que pode ser um limite na sua vida hoje. Olha só, se você viveu num ambiente imprevisível, o que é um ambiente imprevisível? É aquele ambiente que todos os dias está de uma forma diferente. Hoje está tudo paz e amor, amanhã está todo mundo em pé de guerra porque faltou um dinheiro, porque aconteceu alguma coisa com alguém as pessoas ali da família não souberam lidar. Então não tem aquela previsibilidade. Às vezes a sua mãe é muito acolhedora, no dia seguinte ela já não está com paciência com você, você não sabe com quem realmente você pode contar. Então isso pode favorecer um comportamento de vigilância, de preocupação, de necessidade de controle. Então, de repente, se você respondeu: "Ah, eu sou uma pessoa preocupada, eu sou uma pessoa controladora". Talvez você tenha aprendido isso num ambiente imprevisível. Já um ambiente em que você recebe reconhecimento pelo seu desempenho, por exemplo, todas as vezes que você faz algo legal, você é muito reconhecido. Te colocam lá em cima, né? Te dão ali a tacinha de campeão. Então, isso pode favorecer que você seja uma pessoa mais perfeccionista. Então, se você tem reconhecimento quando você acerta, claro, você vai ter medo de errar. E o seu valor como pessoa está sempre ligado ao resultado. Fez bem, você é uma ótima pessoa. Não foi tão bem, você não é uma pessoa tão boa assim. Está conseguindo reconhecer alguma coisa aí já? Um ambiente em que as suas necessidades foram pouco acolhidas. Precisou de alguém, não pôde contar com ninguém. Claro que você vai aprender que você não precisa de ninguém, que você pode fazer tudo sozinho, que se você precisar de alguém, você vai se decepcionar. Então,
claramente você vai ter dificuldade em pedir ajuda. Isso também está muito ligado ao merecimento. Se chegou algo para você que não foi fruto do seu próprio esforço, você vai ter dificuldade em receber. Sabe aquele veio muito fácil, não é para mim? Agora, se você cresceu num ambiente em que qualquer conflito que acontecesse, você era posteriormente ao conflito ignorado, sabe aqueles ambientes que a pessoa fica dias ou semanas sem falar um com o outro por causa de um conflito que teve? Não tem conversa, não tem diálogo. Então, claro que você vai associar o conflito sempre que você precisar resolver alguma questão com alguém, precise de uma conversa difícil, você vai associar isso como que você vai perder o amor, o afeto daquela pessoa. Então, vai favorecer a ter necessidade de agradar, dificuldade de colocar limites, de dizer não. Mas todas essas situações vivenciadas em cada uma dessas situações foram apenas aprendizados, de acordo com aquilo que aconteceu, de acordo com a experiência. E quando a pessoa está atenta a esse tipo de entendimento, poxa, por que que eu fico sempre, né, num estado de alerta, de vigilância? Por que que eu fico preocupado? Por que que eu sou perfeccionista? E vai e entende esse contexto, você pode mudar, porque aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas aqui entra uma situação muito importante. Quando a adaptação que você precisou vivenciar ali no passado se torna a sua identidade. O eu sou assim. E aqui acontece uma coisa bem interessante. Imagina a seguinte situação: você encontra fora do ambiente de trabalho uma pessoa que você só está acostumada a ver lá no trabalho. A enfermeira, que você vê sempre de jaleco, o porteiro do prédio ali com uniforme, a pessoa que trabalha na padaria, coloca ali aquele chapéuzinho, o médico que você vê sempre de roupa branca. De repente você encontra aquela pessoa ali no mercado, bermuda, chinelo, tranquilo, cabelo diferente. Você olha, olha de novo e pensa: de onde eu conheço essa pessoa? Já aconteceu com você isso? É muito curioso, porque a gente sabe que aquela pessoa não é aquele uniforme, mas o nosso cérebro se acostumou tanto a associar aquela pessoa àquela identidade que ele tem dificuldade de ver de uma maneira diferente. Agora, imagina utilizar o mesmo uniforme emocional por 20, 30, 40 anos. Eu sou a pessoa que agrada por 20, 30, 40 anos. Eu sou a pessoa possessiva, eu sou a pessoa perfeccionista. Eu sou a forte, eu dou conta de tudo. Eu sou a responsável, né? Veste o uniforme, deixa comigo. A boazinha veste o uniforme de eu não quero incomodar ninguém. A independente, qual que é o uniforme da independente? Não preciso de ajuda. E daí você veste esses uniformes tantas vezes que as pessoas passam a te reconhecer por ele e começam a esperar exatamente isso de você. E você também começa a se reconhecer desse jeito. Eu sou assim. Será que você é assim mesmo? Ou você aprendeu a ser assim para se adaptar? Será que você é assim? Ou este é o uniforme que você aprendeu a vestir? Então, até aqui você entendeu que a adaptação que a gente precisou lá na infância, por causa do ambiente, por causa das experiências, por causa da cultura, por causa da criação, não precisa ser a mesma forma de continuar existindo, de ser você, de ser quem você é. É importante que você entenda.
adaptação não é sinônimo de identidade. O problema começa quando a adaptação se torna a forma como você conhece de existir, de ser. Vou colocar aqui alguns exemplos. A questão não é a mulher responsável ser responsável. A questão é quando ela não consegue não ser responsável por tudo e por todos. Não é a mulher ser forte, é quando ela não consegue ser vulnerável, é quando ela não consegue pedir ajuda. Não é ela ser independente, é muito bom ser independente. O problema é quando ela não consegue precisar de ninguém, é quando ela não consegue ter aquele sentimento de que pode ser ajudada, de que as pessoas podem se aproximar dela. O grande problema não é cuidar dos outros, é não conseguir se colocar em primeiro lugar sem sentir culpa. Percebe a diferença? Não é o que é o extremo. O problema não é o uniforme. O problema é: será que você consegue retirar o uniforme quando é necessário? E aqui entra um outro ponto. Talvez realmente tenham características que sejam realmente suas. Mas a pergunta que é: você realmente tem liberdade diante dela? Se é uma característica sua ser forte, será que em algum momento você tem a liberdade para se tornar vulnerável? Então é importante que você amplie a sua consciência sobre isso. E ampliar a consciência não é tirar o uniforme. Ampliar a consciência é não confundir o uniforme com quem você é. Nós temos também um outro ponto muito importante para falar sobre o aprender a ser, que são os elogios. Os elogios também ensinam a pessoa a ser. Talvez lá na infância ninguém tenha dito para você: vai lá, você precisa cuidar de todo mundo. Talvez tenham dito: nossa, como você é responsável. E esse reforço positivo faz com que você continue cuidando de todo mundo para ser a responsável ou responsável. Talvez ninguém tenha dito: você não pode errar. Talvez você tenha recebido mais reconhecimento justamente quando você acertava. Então, nem tudo que a gente é veio através de uma adaptação de dor. Talvez tenha vindo através de aplausos, de elogios. A filha boazinha, a forte, a responsável, a independente, a que não dá trabalho, a que é madura para a idade, a inteligente, a que cuida de todos. Todas essas características que são socialmente valorizadas também nos ensina a ser quem nós somos. E agora vem algo muito importante, né? Se eu aprendi a ser assim, ou pela dor ou pelo elogio, como que eu faço para sair disso? Como que eu faço para começar a reconhecer quem realmente eu sou? E claro, nós conseguimos fazer isso através das perguntas. Ao invés de por que eu sou assim, quando eu aprendi a ser assim? E ainda mais importante, o que aconteceria se eu deixasse de ser assim? Você já parou para pensar nisso? Vamos supor que você seja a pessoa que cuide de todos. Se eu deixar de cuidar de todos, se eu não resolver, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou uma pessoa egoísta? Se eu não fizer tudo perfeitamente, será que vão começar a achar que eu não sou boa? Se eu precisar de alguém, será que eu vou me decepcionar? Essa é a maneira mais eficiente de você conseguir entender como você aprendeu a ser assim e o que aconteceria se você deixasse de ser. Agora, você pode estar pensando aí: bem,
Se eu não sou assim, se eu aprendi a ser assim, será que eu sou uma pessoa falsa? Absolutamente não, não tem nada a ver com isso. O que você aprendeu não é falso, é realmente uma característica sua. Mas o que eu estou querendo te dizer é que essa característica não precisa ser para sempre sua. Você simplesmente vestiu um uniforme e se esqueceu de tirar. Então, o que que você pode pensar agora neste momento? O quanto isso ainda é verdadeiro na minha vida, o quanto eu realmente preciso continuar agindo dessa forma. Então você pode começar a se perguntar agora, o quanto disso é realmente uma escolha minha e o quanto disso é apenas uma necessidade. Você não precisa de maneira alguma deixar de ser quem você é. Talvez você precise descobrir o quanto do que você chama de eu ainda é uma forma antiga de se proteger. Então, nós finalizamos essa aula aqui. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para você entender um pouco mais sobre a sua identidade, que você encontre a sua real identidade. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Se quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre os meus acompanhamentos, é só você ver aqui na descrição como fazer isso. Fica bem!